e ar acabam de atravessar. Mas as coisas estarão bem ordenadas por aqueles que observam com carinho zeloso e com sabedoria muito grande, e tudo estará bem enquanto isto for assim. Mas, quarta, 3 de dezembro de 1913. Pode ser bom que aprofundemos nossa matéria em questão um pouquinho mais que isso, até que minha explicação possa se tornar mais explícita. Saiba então, meu amigo intutelado, que o que já disse a respeito da transmutação de energia foi mais para definição, que para explicação em detalhes, uso de minhas palavras. Se você olhar ao que está exposto de manifestação divina de vida ao seu redor nestes elementos da sua esfera, observará vários pontos de interesse. Primeiro, não seria capaz de usar o sentido da visão para ajudá-lo a entender que seu trabalho não foi aquela luz, que é externa a você, sendo derramada sobre o seu planeta. Mas a luz é também meramente vibração, e também não é consistente em sua qualidade de vibração da primeira à última. Pois observe o Sol sendo visível e a fonte daquelas vibrações. Mas externamente ao halo da atmosfera da esfera solar, aquelas vibrações são transmutadas pelo meio variante no qual elas penetram. Assim a corrente de luz passa através de regiões de escuridão, e continua até que se aproxima outra zona atmosférica, como esta que está sobre a Terra, quando então mais uma vez aquela energia é transmutada em sua qualidade, e torna-se mais uma vez aquilo que o homem chama de luz. Porém é apenas uma única entidade, aquela corrente do Sol para a Terra, uma corrente de luz energética de sua fonte, passando através de uma vasta região de escuridão, e emergindo novamente com sua qualidade inata onde quer que surja um planeta em seu curso. Você lembrará as palavras: a luz brilhou na escuridão, e a escuridão não compreendeu a luz. Isto, então, é mais que mera analogia. É a forma de trabalho que Deus adotou em seu universo, tanto material quanto espiritual. E ele é um, e seu reino é único. É óbvio, entretanto, que certas condições são necessárias para que aquela luz possa se tornar operante para revelar coisas ao homem. Estas condições são ambientes sobre o qual a luz atua, e pela qual é também afetado, por ação reflexa. Portanto, diz respeito ao ambiente espiritual. Somente quando um ambiente propício é encontrado que nós, ministros espirituais, somos capazes de nos tornar operantes. Isto é porque para alguns somos capazes de revelar coisas em maior medida e com maior facilidade que a outros, cujo ambiente não é tão propício. Tudo quanto faz manifestar é a luz, seja a coisa manifestada material ou espiritual. E dir-lhe outra semelhança. É da mesma forma que sobre a região interveniente de escuridão a luz é projetada do Sol até o planeta longínquo, assim das altas esferas a luz é mandada às esferas intervenientes, e é recebida no plano da Terra tão diretamente, em sua forma, quanto a própria Terra recebe a luz do Sol. Agora, olhe outro campo. Muito longe, além da estrela mais afastada que você vê da Terra, está a zona de maravilhosa beleza onde sóis envolveram-se em muito mais conclusivos sistemas do que os que você observa. É visto aqui que a luz é medida na proporção em que o calor decresce, e isto apontaria para o fato de que o calor é, pela evolução nas eras, transmutado naquelas vibrações que constituem a luz. A Lua é mais fria que a Terra e reflete mais luz proporcionalmente a seu tamanho. Quanto mais velho o sistema se tornar, mais frio ficará, e mais brilhante consequentemente. Assim é como acreditamos em nossa esfera, e posso dizer-lhe que não há fato observado até este presente momento que se opõe à nossa conclusão. Uma vez observei um exemplo muito bonito de transmutação de energia aqui em meu próprio lugar. Havia um grupo de visitantes de outra esfera, e estavam quase retornando à sua esfera, estando sua missão já terminada. Uma turma dos nossos, dos quais eu era um deles, foi com eles ao grande lago sobre o qual eles chegaram a nós. Aqui, eles embarcaram em barcos e estavam dando suas palavras de despedida em agradecimento e bons desejos, quando um de nossos príncipes foi visto se aproximando na companhia de um grupo de servidores, vindos de trás de nós. Vieram através do ar e pairaram sobre nós e os barcos, enquanto nós, sabendo de seus hábitos mas não de suas atuais intenções, esperamos para ver que modo ou que coisa eles, ou melhor, ele,
tinha em mente para fazer. É um prazer nestes planos dar prazer, uns aos outros, pelo exercício dos poderes que possuímos, e isto em combinações variadas, pelos efeitos que são diferentemente produzidos. Longe, nos céus, nós os vimos, enquanto se moviam lentamente, circulando sobre o príncipe de quem, em direção àqueles no círculo, vieram raios de vibração de diferentes qualidades e, portanto, de diferentes cores. Estes, ele nos mandava por sua vontade, e aqueles seus subordinados os ondulavam numa trama de desenho curioso e muito bonito, e onde dois raios se cruzavam, ali a luz intensificada cintilava como uma pedra de matiz brilhante. E os nós eram de muitas cores, devidos à combinação variada dos raios que entravam nesta construção. Quando isto estava completo, o círculo ampliou e espalhou-se, deixando seu príncipe sozinho no centro. E ele segurou em sua mão a rede pelo seu meio, e ela flutuou em torno dele como uma teia multicolorida. Foi muito lindo. Agora, aquela rede era realmente um sistema de muitas qualidades de vibrações enviadas juntas. Ele a soltou de suas mãos, e ela começou lentamente a baixar, ao mesmo tempo em que ele subia através dela, até que ficou no nível de seus pés. Aí ele levantou seus braços e disse com ela. E conforme ele vinha, olhou através da rede os barcos abaixo, e fez movimentos lentos com sua mão em sua direção. Aí os barcos começaram a mover-se na água como se estivessem sozinhos, e continuaram até flutuarem em círculo. Então a rede desceu e cobriu-os, e vimos que estavam todos na sua circunferência, e também isto, como se estivessem iluminados por ela. Eles passaram pela rede e ela baixou e pousou na água. Então o príncipe, de pé na rede e na água, no meio dos barcos, acenou suas mãos em uma saudação a eles. E a rede lentamente levantou da água levantando os barcos nela, e flutuaram subindo no ar. Então, ao longe, sobre o lago, juntaram-se, e o grupo de nossa esfera fechou num círculo em torno deles e tocou uma canção de boa viagem, à medida que flutuavam em direção ao horizonte, sobre o lago. Foi meramente um daqueles pequenos toques de amor com que nos deliciamos ao mostrar a nossos irmãos de outras esferas de trabalho, nada mais. A minha intenção ao relatar isto, que era, demonstrado, muito mais bonito do que sou capaz de transmitir-lhe escrevendo, é ilustrar o efeito da vontade de um poderoso anjo do Senhor, concentrando as forças na mão e transmutando-as de qualidade. Beleza não é somente um ministério de prazer às vistas. É antes a característica destes reinos. Porque beleza e qualidade andam juntas aqui. E quanto mais útil um homem se torna, mais belo é em pessoa. A beleza no sagrado é literal e real, amigo, e seria bom que todos os homens pudessem aceitar esta verdade. Quinta, 4 de dezembro de 1913. Tendo já explicado, de forma sintetizada, alguns destes princípios, os quais são encontrados em operação tanto em sua própria esfera na Terra como também nestas de substância mais rarefeita, continuarei em uma veia ligeiramente diferente. Pois apesar de não ser de nossa habilidade, nem proveitoso, falar destas coisas que existem nestas esferas superiores, somente mais apropriado, um homem deve olhar adiante enquanto caminha, e quanto mais ele puder entender daquela localidade para a qual ele está se conduzindo, mais certeza ele terá em seus passos adiante, e menos estranho aparecer-lhe-á este lugar quando de sua chegada. Começando, então, neste ponto, uma das primeiras tarefas que temos que aprender aqui, tendo passado através do véu da carne para os reinos mais claros da vida espiritual, e primeiramente nos familiarizado às condições existentes encontradas aqui, e isto já cumprido, é transmitir àqueles que vêm para cá depois de nós esse mesmo conhecimento. Uma questão que causa muito dissabor e descrédito a muitas almas é o fato de que tudo o que vem aqui é real. Isto já foi mostrado a você, mas é tão estranho e contrário à expectativa racional, que de bom grado eu acrescentaria um pouquinho ao que você já recebeu. Porque é de importância primordial para todos que se apercebam de que a existência depois deles não é sonho, como um homem diria, mas nós não, mas que é indubitavelmente a mais completa vida desenvolvida,
e uma vida para a qual a vida na terra é tanto a preparação como o começo. Porque os homens imaginam que o broto novo tem mais força que o carvalho já desenvolvido, ou que a fonte tem mais realidade e poder que o rio. O broto e a fonte são sua vida presente na terra, o carvalho e o rio estão aqui. O corpo que agora vestem, e as árvores e os rios e outras coisas de substância material, as quais vocês chamam de reais, não são tão duradouras, nem tão reais como seus correlatos nestas esferas. Porque aqui é encontrada a energia que vem ao seu sistema, e é como o dínamo elétrico para a simples lâmpada, para seu poder e intensidade. Quando, entretanto, os homens pensam em nós como sopros de fumaça, e no nosso ambiente como sombras errantes, deixe-os parar e perguntar se há alguma razão sonora para fundamentar sua visão. E não somente isto, não há qualquer razão naquilo de qualquer maneira, mas ao contrário, é tolice, inválido, pensar considerando nos seres de estado espiritual. Deixe-me descrever-lhe uma cena em uma destas esferas ou regiões, e como farei para fazer parecer mais natural a você. É uma cena de um acontecimento para mostrar-lhe de que espécie de modo de vida você fará parte brevemente, um dia. Quando você ultrapassar a luz do sol, e repensar sua vida na Terra, certamente será tudo muito vívido e pleno, e é razão das coisas, das quais você tem agora discernimento apenas parcial, será vista como ordenada e inteligentemente beneficente. No entanto, como parecerá curto o dia de sua presente vida quando, em torno de si, se desdobrar uma infinidade depois de outra, e a eternidade começar a ser sua vida, a qual agora você computa dia por dia. Lá adiante uma luz está nascendo no céu, a qual tinge o horizonte como um véu violeta, e que parece cair atrás dele, encobrindo meus olhos para a distância. Entre aquele horizonte e a alta rocha na qual estou, há uma ampla e espraiada planície. Aqui a meus pés, longe abaixo, vejo um templo que, por sua vez, está também acima da cidade que se espalha em torno da base da montanha. Cúpulas e salões e mansões, cercados por gramados de esmeralda, e flores cintilando como gemas de muitas cores eu vejo, e quadras e estátuas e fontes e muitas pessoas, em cujos mantos brilham flores num sem número de cores, movem-se em grupos. Uma cor é vista como sendo a dominante sobre as outras, entretanto, e é o dourado, porque esta é a cor principal desta cidade. Muros altos estendem-se, em forma de lua crescente, ao longo da parte externa e envolvem a cidade, enquanto as pontas inclinam-se em direção à montanha no outro lado. Nestes muros há observadores, não contra inimigos, mas para dar notícias do que acontece do lado de fora na vasta planície de vez em quando, e para dar boas-vindas aos amigos que vêm de jornadas de outras regiões distantes. Os muros são circundados pelas águas de um lago que em extensão seria medido como um mar ou oceano na terra. Mas ainda é possível para aqueles que são treinados a observar, ver, de trás dele, a região na longínqua margem onde a luz está nascendo, e é vista beijando os veleiros e os cintilantes remos dos barcos conforme vão indo, alguns em uma direção, outros em outra, sobre o abraço gentil das ondas do mar. Eu agora desço e fico nos muros para observar o que está acontecendo. Nesse momento ouço um rumor como de um trovão vindo da direção daquela nuvem de luz violeta. Ele cresce em volume e ritmo, e atinge um tom agradável, até que se torna um coro de música. Então, do templo acima de mim vejo emergir uma grande multidão que usa mantos brancos brilhantes com cintos dourados na cintura, e, em cada um filete de ouro em suas cabeças. Eles se deram as mãos na plataforma de pedra diante do templo e, olhando para cima, pareciam estar elevados em adoração. Eles estão realmente reunindo forças para responder à saudação do grupo que está viajando em direção a nós no horizonte longínquo. Então outro homem chega e senta-se diante deles, olhando em direção à nuvem de luz violeta. Ele é mais corpulento que os demais, vestido como eles em branco e dourado, mas mais bonito e mais brilho em seu rosto, e cujos olhos são como trêmulas chamas de luz. Dali a pouco, no momento em que eles se colocam em pé, uma nuvem começa a se formar em torno deles e, à medida que ela se torna mais densa,
Nós a vemos em movimento revolto, até que toma a forma de uma esfera de coloração dourada, mas repleta de luzes multicoloridas. Ela vai aumentando até o tamanho de poder esconder o templo de nossos olhos. E então segue-se uma cena muito notável. A esfera, em revolução e lançado raio após raio de luz, ouro, vermelho, púrpura, azul, verde e outras, lentamente levanta-se no ar, e vai mais alto ainda até que se nivele com o pico da montanha atrás e sobre o templo. Mais alto ainda ela se eleva, e sua luz irradia esse campo afora. E percebi que a plataforma onde esteve o grupo dos moradores do templo está vazia. Eles ascenderam neste globo de luz e de chamas vivas. Isto não é possível a não ser para aqueles que desenvolveram, com treino, suportar a intensidade de poder espiritual que gera um fenômeno como este. Mais alto ainda sob a esfera, até que permanece suspensa, e o brilho de seus raios é aumentado. Então percebo uma sombra furtiva vinda de seu meio assentando-se e espalhando-se sobre aquela metade que se opõe à região atrás, mas a frente que está em direção à luz violeta no horizonte está vazia, e seu brilho é aumentado tanto que não posso olhar para ela, mas somente para os raios que passam alto e sobre a planície, em resposta àquela mensagem vinda de longe. Aí, também, escutamos um ruído semelhante ao de abelhas, que vem da esfera de luz. E ele aumenta da mesma forma que ela, como um coro de grandes orquestras, e agora vai avolumando, alto nos céus, e inunda a planície e o mar com a luz e música, pois estes aqui são feitos para andarem juntos, misturados em condições e efeitos. Nossos amigos são vistos e ouvidos por aqueles que vêm em nossa direção desde longe, e as duas correntes de luz gradualmente se aproximam, assim também fazem as duas toadas de harmonia. E tudo se mescla junto em maravilhosa beleza. Mas eles não estão próximos. Isto que nestes reinos responde à distância, no seu ser e uma imensidão. Estes dois em oposição são como se uma das estrelas que você vê da Terra saudasse uma estrela irmã a bilhões e bilhões de milhas além, e mandasse sua música a ela em saudação, recebendo resposta em luz semelhante, mesclada com som respondendo. Aí, se pudesse estas duas estrelas sair de suas posições nos confins do espaço, e começar a se aproximar uma da outra ao longo das estradas celestes, século após século, aproximando-se em velocidade incrível e, por saudação, mandando de tempos em tempos correntes de radiação e música, como se mandando beijos pelo caminho, à frente de seu encontro. Portanto, imagine este encontro destas duas esferas do universo espiritual. E não subestimará suas belezas ou poderes de movimento assim demonstrados. Deixo-os assim, e vou cuidar de meus afazeres, e todo o tempo a luz intensifica-se, e o povo da cidade conta as novidades, e sorte tem quem vem nesta hora, e relembra um ao outro que encontra, os que chegaram tarde, e o que transpirou então de novas glórias nunca dantes vistas naquela cidade enquanto eles eram cidadãos. Assim cada um vai para seus trabalhos em expectativa feliz, pois todos os visitantes aqui trazem alegrias, e alegrias recebem em si mesmos de seus anfitriões, e levam de volta ao seu próprio povo quando novamente partirem. Agora, gostaria de poder descrever para vocês o encontro. Isto não posso, porque é uma das coisas que não são possíveis de trazer em palavras da terra. Mesmo até aqui tenho me embaralhado muito. E somente foi possível pintar uma cena dando voltas e cortando do todo as mais belas partes e dando-lhe somente uma estrutura de esqueleto para fazer sua imaginação se basear nela. Se a glória de tudo aquilo na separação for 10 vezes mais gloriosa do que fui capaz de redigir, de que me serve a linguagem para dizer a vocês da mistura daquelas duas glórias quando estiveram juntas? O céu se transformou numa labareda de luz e milhares de seres cintilando aqui e ali, com muitas espécies de animais de transporte, e vagões de diferentes construções, e estandartes e expedientes, e faiscantes, radiantes, reluzentes luzes e cores, e vozes que eram como instrumentos de música caindo por sobre nós, conforme eles circundavam e circulavam nos seus acima, como chuva dourada mesclada com flores lilás e diamantes. Rapsódia? Sim, amigo. Para aqueles que mediriam o céu pelo pardescento cerimonial da terra,
espalhafatoso e de falso brilho em seus adornos, e desempenhado numa atmosfera que, comparada com nosso plano, é como comparar névoa com o brilho do sol. Ainda, no meio de toda a estúpida umidade da terra e da vida terrena, vocês próprios não são da terra, mas potencialmente daquelas esferas celestes, e por causa de seu destino. Seja você, portanto, não tão sórdido para se aviltar com o nariz no cheiro do ouro da terra que se decompõe, e que não é de primeira nem de perene qualidade. Use aquelas coisas que tem, e seja feliz por seu mundo ser tão amplamente ordenado e tão maravilhoso como é, mas não avalie este lugar pelo que acha normal naquelas esferas inferiores. Olhe adiante, amigo e tutelado, pois isto é seu, e todas aquelas belezas e delícias que temos feito você crer. Estenda a sua mão com fé, e deixarei cair nela uma pequena pedra de todos estes tesouros celestes. Abra seu coração para nós, e nós inspiraremos em seu ser alguma música e o amor que serão seus no futuro lar. E assim, enquanto isso, esteja contente, e faça o que for possível. Manteremos sua herança segura e salva até sua chegada, e, portanto, faça seu trabalho tão confiante e tão bem quanto possa, você e todos os que virão a nós como reis e príncipes de linhagem, porque sua vida é por todos os que amam o sagrado como ele amou e, porque ele amou sua beleza, não recuou ao fazer o desejo de seu pai, a quem os homens escarneceram, e por quem o crucificaram. Siga neste caminho, pois este caminho levou ao trono, e levará a você também, você e todos os que cumprem suas partes nobremente e com amor. Por isto ele é seu rei. Segunda, 8 de dezembro de 1913. E agora, meu amigo intutelado, tenha em mente, nesta noite, continuarmos aquilo que de início impressionei você. Aquela nuvem violeta de glória da minha própria esfera estavam mescladas e, quando olhei para cima, vi, como disse a você, o movimento daqueles que estavam dentro. E aí a glória espalhou-se pela nossa cidade, e todos os prédios e árvores e pessoas e todas as coisas estavam banhadas naquele chuveiro violeta dourado, e tomou aspecto mais amoroso por causa do batismo. Pois você entenderá que foi de uma esfera mais avançada que a minha que os visitantes vieram, e ninguém vem sem trazer bênçãos para serem deixadas de presente. Quando partiram, nós recebemos aquilo que nos autoriza a ir mais próximo ao passo seguinte, e toda a cidade resplandeceu com algo a mais de sublimidade do que até aqui tínhamos. Agora, houve a chance de que eu tivesse o que fazer no templo naquela hora, e para lá fiz meu caminho ao longo da trilha da montanha. Foi uma longa subida, mas costumeiramente fui a pé para meditar e preparar-me para aquilo que tinha a fazer em tal ocasião como esta. Aqui e ali, ao longo da trilha de subida, há santuários colocados um pouco afastados do caminho, como os que há em muitas regiões da terra. Conforme me pus diante de um deles, um pouco afastado, cobri meus olhos com minhas mãos, e fiquei ali um momento para comungar com ele que de sua vida dá a força a nós para que o sigamos na estrada do céu. Assim foi, e não ouvi quando alguém chegava perto de mim até que seus passos estivessem próximos, já na trilha atrás. Então eles cessaram e eu, tendo acabado minhas preces, virei-me e vi aqueles cuja luz desvia de seu grau, que não era o meu, mas mais alto nas esferas. Então inclinei-me a eles e deixei que meus olhos fitassem o chão, e esperei que eles dissessem de sua vontade seus propósitos em relação a mim. Mas fiquei ali e eles não falaram comigo. Então, ficando claro seu silêncio, levantei os olhos e olhei para eles, primeiro para o cinto de seus mantos para entender de que ordem poderiam ser. Aí entendi que eram aqueles mensageiros que atendiam seu chefe em suas caminhadas, ambos. Eram o que você chamaria de ajudantes de campo de seu líder. Então, enquanto eles ainda continuavam em silêncio, olhei em suas faces. Estavam iluminadas por um sorriso, e graça não lhes faltava em seu sorriso. Então rapidamente os olhei, e primeiramente pude discernir pouco, pois não era fácil poder penetrar em sua radiação cintilante em torno deles, para ver seus rostos e saber se os conhecia, ou não. Mas, absorvendo um pouco de seu poder, como de outras vezes, consegui reconhecer suas fisionomias. Então entendi.
Eram dois antigos camaradas que quando trabalhamos juntos perto do plano da Terra, juntos brigamos por almas e vencemos, tirando-os das regiões mais escuras para a luz da presença. E fui seu ministro então, e companheiro deles. Vieram a mim quando pelos meus olhos perceberam que os reconheci e, tomando cada um minha mão, subimos juntos a colina, e em direção ao platô do templo, beijaram-me primeiro em cada face, e compartilhando dessa forma comigo a sua força, sua companhia e sua conversa. Oh, quanto contentamento e grande prazer naquele passeio quando eles, que são mais evoluídos que eu, falaram primeiramente dos velhos tempos e do que trabalhamos juntos e, conduzindo gradualmente a conversa, falaram dos tempos atuais em minha própria esfera, e contaram, na sequência, de sua própria, mais brilhante e mais gloriosa, para a qual, brevemente, talvez, eu seria chamado. Então chegamos ao templo, e o caminho não pareceu tão longo como das outras vezes, por causa da beleza de suas presenças e o entretenimento da conversa que tiveram comigo sobre a glória de suas casas. Eles traziam uma mensagem ao responsável pelo templo, dizendo que seu chefe e senhor viria a qualquer hora brevemente, juntamente com nosso governador, para abençoar o templo e oferecer um culto ali, para si mesmo e seu séquito, e para a cidade, da qual, chegada a hora, ele era convidado. Poderia descrever o templo para mim, Zabdiel? Aquilo que for capaz de fazer com suas palavras ao meu dispor, farei a você. Não há paredes entre a fachada e o topo do precipício, portanto o templo é visto mais claramente da planície um pouco mais distante dos muros da cidade. Ergue-se transparente da plataforma de rocha um arco sobre outro, remontando-se em perfeita harmonia, e em cor, crescendo em intensidade conforme os arcos mais altos são alcançados. Não consigo dizer a você qual é a cor dominante, porque vocês não a têm aqui na Terra. Se puder chamá-la de combinação de rosa e cinza é tudo o que posso fazer, e não lhe dá uma ideia muito exata de seu aspecto. Mas deixemos este detalhe e de fato vou me detalhar mais na descrição da arquitetura em si. Não há um grande pórtico único, como na maioria das catedrais, mas 5. São de diferentes construções e envergaduras, e são construídas assim para acomodarem aqueles que aqui chegam para o culto. Se todos fossem admitidos por uma única entrada, aqueles de menor poder experimentariam uma irritação que os tiraria da concentração à reverência, enquanto estivessem ali. Portanto estas 5 portas-caminhos são feitas para conduzi-los à nave, onde podem recuperar suas forças. Aqui prestam seus primeiros votos e devoções. Então passam para o grandioso salão central do santuário, onde mesclam-se todos juntos, sem desconforto. Há uma torre quadrada sobre o espaço central, aberto no topo em direção ao céu acima. E sobre a torre está uma nuvem imóvel e luminosa, que é velha como Shekinah, o lugar de habitação do qual, em certos tempos, desce ao templo, e sobre os devotos, um acesso à sua vida e bênçãos. No lado posterior deste espaço há outra nave, e aqui há anjos que vêm encontrar-se com os que são chamados. Estes prestam seu auxílio a nós, ensinando daqueles mistérios que são dos reinos superiores, e somente os que progrediram muito podem receber seus ensinamentos, pois são muito elevados em sabedoria das coisas divinas e poderes, e também são dados de forma parcimoniosa, porque, como a mariposa é destruída pela chama que ela busca tão ansiosamente, assim também não é impunemente que a sabedoria mais alta pode ser dada ou obtida. Para a parte mais interna do santuário jamais olhei, porque minha hora ainda não chegou para que eu tenha esta permissão. E quando chegar, eu estarei pronto. Não serei chamado antes de estar completamente preparado. Antes que avance a minha próxima esfera adiante devo passar pelos ensinamentos que há por aqui, e somente assim. Em direção a isto estou presentemente me esforçando. Eu havia lhe dito alguma coisa daquele poderoso santuário, mas com vacilação, porque é gloriosa demais para transcrever em suas palavras. Sobre este tema, São João da Revelação esforçou-se para dizer a seus companheiros que eram menos favorecidos que ele. Mas apenas pôde dizer-lhes das pedras preciosas e pérolas e luzes e cristais e nada mais. Bem, esta é a minha situação presente,
Meu irmão, e estou parado. Portanto, permita-me deixar isto assim, com alguma pena por não poder fazer mais que isto, que permanece tão falho perante a glória que coroa envolve todo aquele templo que está naquela montanha celestial na 10ª esfera, nestes longos alcances de progresso em conhecimento e sabedoria e poder e força e bênçãos, em direção a ele, que é o sustento e origem de todos eles. Zabdiel, sinto como uma tensão a vir nos próximos dias. Acha que deveria vir dia sim, dia não, ou em todos os dias que possa, como agora. Como queira, amigo. Somente lembre-se disto, que o poder está aqui agora, e pode não continuar. Vou sustentá-lo até onde posso, e quando isto falhar por causa de suas limitações, aí nada posso mais. Farei com que minhas jornadas sejam tão completas quanto consiga, entretanto, enquanto você estiver em estado de receptividade. Mas faça como achar bom. Se decidir continuar diariamente, então não ocupe sua mente com outros escritos mais do que o necessário cumprimento zeloso de sua obrigação com seu povo e amigos. Faça exercícios e recupere-se fora de casa, o tanto que sinta que seja útil. E eu darei a você o que posso de meu poder e sustentação. Mas minha habilidade em dar é maior que a sua de receber. Portanto, sinta-se capaz, venha diariamente, ou tão frequentemente quanto suas obrigações permitam. Nós não falhamos nenhuma vez até agora, e permita que continue assim. Capítulo 6. O Divino Eterno Presente. Terça, 9 de dezembro de 1913. Então você veio a mim, meu tutelado, conforme desejei que viesse. Penso que não vai achar meus esforços fracos demais, mas esta noite preciso ser capaz de dizer algumas coisinhas que serão úteis a você e a outros. Pois há forças por aqui que o capacitarão mesmo que não saiba, e eu as uso para pôr meus pensamentos em ordem diante de você. Portanto, não hesite com sua desconfiança de suas próprias faculdades para reproduzi-las. Quando você não estiver com forças à altura para fazer isso, eu informarei, e fecharemos o livro nesta hora e dedicaremos nossas mentes a outras questões. Agora dê-me sua mente para que possa continuar no caminho que desejei para esta noite, para o que deverá ser dado conhecer de mais aprofundado nos afazeres daqui da 10ª esfera. Somente lembre-se sempre de que sou obrigado, por necessidade, em minha narração, de adequar minha descrição em alguma medida, nas condições em que são encontradas nas esferas mais baixas que a minha, mesmo porque, digo uma vez mais, estes cenários ficam muito reduzidos dentro do âmbito da linguagem das imagens da Terra. Isto é necessário, digo, por não haver como se pôr um alqueire de trigo em uma medida de quartilho, nem limitar-los dentro da escuridão de uma caixa de joias de chumbo. O santuário do templo do qual falei não é apenas para o uso dos devotos, mas também para a instrução daqueles que já podem para recebê-la. Este é o curso superior da esfera, e somente aqueles que passaram pelos anteriores podem vir aqui, para seu aprendizado final. Em variados pontos daquela região há outras escolas, ou faculdades, cada uma para alguma aula especial de instrução em sabedoria, e algumas para a coordenação de alguns destes ramos agrupados. A cidade em si tem 3 destas faculdades, onde aqueles que passaram por aquilo que chamarei de escola provinciana vêm para aprender o valor relativo dos vários ensinamentos que receberam e combiná-los, coordenando-os. Em muitas esferas, esta linha é seguida. Mas cada esfera é contínua e também é o avanço da esfera inferior a ela. Então, da mais baixa para as mais altas esferas há um sistema graduado de progressos. E cada passo adiante implica numa capacidade adquirida, não somente de poder, mas de alegria no uso dele. Os instrutores são na maioria aqueles que foram qualificados para a próxima esfera adiante, mas que escolheram ficar para ensinar aqueles que, por seu turno, deverão sucedê-los quando finalmente forem para seu próprio lugar de residência. De tempo em tempo, estes preceptores realmente fazem sua jornada para a esfera superior e retornam para continuar sua tarefa, pois eles são capacitados para enfrentar sua glória alcançada, enquanto aqueles que estão num degrau mais baixo não são. E também vêm para ali, uma vez ou outra, alguns das mais altas esferas que estão indo para as mais baixas,
para um intercâmbio amigável e uma conversa com seus companheiros que ensinam aqui, e estão quase sempre condicionando-se a si mesmos de acordo com o ambiente daquela esfera inferior a eles, para que possam compartilhar algumas palavras amorosas de encorajamento a seus alunos. Quando um espírito de uma destas esferas desce para a terra de vocês, se faz necessário, para que ele possa fazer contato com os que habitam ali, um condicionamento de si próprio da maneira certa, e isso em maior ou menor grau. Então isto será que, entre as mais altas e as mais baixas condições encontradas nas esferas de várias qualidades e elevações. Mas é mais fácil para nós comungarmos com alguns de vocês que com outros, e de acordo com seu grau de avanço espiritual. Assim é, digo novamente, aqui no mundo espiritual. Há aqueles na terceira esfera que sabem da presença daqueles da quarta ou quinta ou ainda das mais altas esferas, por causa de seu desenvolvimento espiritual acima de seus companheiros. Se, para estes últimos, tais visitantes desejam se tornar visíveis e audíveis, devem se condicionar o mais completamente ao ambiente daquela esfera, e assim o fazem. Esta descrição está fora da linha traçada, e você verá que o que parece primeiramente complicar a vida aqui, realmente serve para um arranjo ordenado. Os princípios condutores que governam a comunhão de santos na terra com aqueles que passaram para mais altos são produzidos aqui, e continuados nos lugares mais altos acima, em sequência ordenada. E se você deseja saber o que regula nossa própria comunhão com aqueles acima de nós, então raciocine por analogia, e terá um conhecimento tão justo daquilo quanto possível a você, enquanto ainda encarnado na Terra. Obrigado. Poderia descrever um pouquinho mais em detalhes a cidade e o campo da 10ª esfera? Sim. Mas, primeiramente, quanto ao nome 10ª esfera. É assim que a chamamos para abreviar. Mas em todas as esferas há outras esferas em contato. O que chamamos de 10ª traduz a sua nota dominante, mas a harmonia das esferas é única e mesclada. Por esta razão um homem pode aspirar àquela acima dele, e será alçado a ela pelo contato com aquela zona de interpenetração da sua própria. Mas também, tendo progredido para a 7ª, por exemplo, ele está iniciado em todas aquelas esferas abaixo, através das quais já passou. Desta forma, como outros descem até ele, assim ele pode ir lá embaixo até os outros, assim que se condicionar, sempre de acordo com aquela esfera para onde vai. E ele pode, de sua esfera, atingir, mediante seu poder, as esferas abaixo. Isto nós fazemos continuamente, sempre com nossas próprias projeções de nossos conhecimentos e poderes para ajudar aqueles na Terra com os quais estabelecemos contatos. Nem sempre saímos de nossas casas quando socorremos vocês, mas há ocasiões que assim fazemos, conforme a necessidade compelha isto. Onde está você agora, na sua própria esfera, ou aqui na Terra? Eu agora estou falando de bem próximo a você. Pois, embora eu conte com poucos tijolos e argamassa, levando-se em conta a sua condição de encarnado, e sua inabilidade de elevar-se acima de você mesmo, é necessário que eu me encontre com você no caminho. Por isso eu venho e permaneço em contato, senão você reproduziria meus pensamentos, mas não na ordem nem da maneira que quero. E agora para responder a sua pergunta sobre esta região que é a minha. Busque na mente as palavras com as quais iniciei esta noite, e direi. A cidade espalha-se em torno da base da montanha. Entre os muros dela e o lago estão as mansões e seus campos que se estendem à direita e à esquerda, e a maioria se aproxima do lago. Nós embarcamos na água e tomamos um rumo diretamente em frente e, chegando à margem oposta, achamo-la coberta de árvores, de muitas espécies que são somente encontradas aqui nessa esfera. Aqui também vemos caminhos decorados e, tomando o que está à nossa frente, faremos uma longa jornada para o interior. E ao término deste caminho surge uma clareira. Nesta clareira há uma estátua. É de uma mulher que está em pé olhando para cima, para os céus no alto. Seus braços estão ao longo de seus corpos, e seu longo vestido não tem ornamentos. A estátua foi colocada ali há muito tempo atrás, e permanece olhando para cima por muitas épocas. Mas você está esgotado esta noite, meu irmão.
Por isto devo deixar este tema e retomá-lo, se puder, em outro momento. Olhe para o alto, como a face da estátua faz, e receberá um batismo de luz sobre seus olhos para que possa ver algumas das glórias que ali estão. Mais. Quinta, 11 de dezembro de 1913. Continuando, a clareira onde está a estátua é um local onde frequentemente nos encontramos para receber direcionamentos daqueles acima de nós, que de vez em quando acham conveniente nos chamar longe da aglomeração de nossos companheiros, para que possam nos recomendar alguma linha de estudo especial a ser feito. Aqui nos encontramos, e eles vêm a nós, e naquele lindo local são mais belos que no cenário onde brilham. Fora do espaço aberto iniciam várias trilhas. Tomamos uma para a direita, no lado mais distante, e seguimos. Ao mesmo tempo em que andamos vemos flores desabrochando, algumas da família das margaridas, e do amor perfeito, e outras permanecem suspensas no ar como num regozijo pela beleza da folhagem e dos coloridos, como a dália e as peônias e a rosa. Todas estas, e mais outras ainda, pois nós nessa esfera não sabemos das flores pelas estações, porque elas desabrocham todas juntas, num perpétuo mas incansável clima de verão. Aí, aqui e ali outras espécies, e algumas são de diâmetro maior, uma verdadeira galáxia de belezas, como grandes escudos de luz faiscante, e todos os matizes maravilhosos, e todas deliciando o observador. A flora dessa esfera está além de uma possível descrição a você, pois, como já expliquei, há cores aqui que a Terra não conhece, pela razão da baixa vibração dela, e também porque os sentidos do corpo humano não são suficientemente refinados para sua percepção. Assim, para uma pequena digressão, há cores e sons sobre você que não são reconhecidos pelos seus sentidos. E aqui os temos, e mais intensos, para uma exibição deslumbrante de encanto, e para nos mostrar um pouquinho do que a beleza da santidade deve ser ao se aproximar da felicidade total, onde o mais santo habita no coração da unidade. Logo chegamos a um rio que divide em dois o nosso caminho, e aqui viramos à esquerda, porque devemos visitar uma colônia que será de seu interesse. E o que você pensa que encontrará aqui, no topo da floresta que se espalha desde o rio e deixa um espaço aberto para ver? Nada mais que um santuário das estações ou, devo dizer, festivais. Agora, vocês no plano da Terra têm uma pequena compreensão da sua intimidade conosco, pois parecemos tão distantes a vocês. Entretanto, nenhum pardal cai sem que seu Pai Celeste saiba e registre. Assim, tudo o que fazem é aberto a nós, e pesquisado com interesse e muito cuidado, se por acaso podemos, fazemos recair em suas devoções, de vez em quando, algumas gotas de orvalho celeste que devem cobri-las, e a vocês, como lembranças do céu. Aqui, então, nesta colônia estão curiosos ministros que procuram ponderar acerca de seus festivais na Terra à medida que eles acontecem, ano a ano, e eles acrescentam sua própria oferenda àqueles que se devotam aos anjos de guarda para fortalecê-los em sua ajuda a vocês, principalmente na inclinação mental que dirige seus pensamentos e aspirações nos maiores festivais de seu ciclo. Isto não é precisamente de meu trabalho, portanto disto não falarei com conhecimento de causa. Mas sei que todas aquelas ideias com as quais vocês se aglomeram no Natal e Epifania e Páscoa e as outras semelhantes, são reforçadas pelas colônias como esta. Escutei, ainda mais, e acredito que é verdade, que aqueles que fazem reverência ao Pai Deus por outras regras que não as cristãs são da mesma forma atendidos nos seus grandes festivais, por seus próprios guias especiais, anjos de guarda. Tanto é assim que você notará em alguns momentos um fervor aumentado nos devotos em seus santuários de graças, e muitos deles, creio, são resultado de correntes de poder espiritual dirigidas dessas escolas fluindo aos corações dos congregados na terra, unidos em oração e reverência a Deus. Você gostaria que alguma coisa fosse dita sobre os prédios da colônia? Há muitos, e a maioria deles é alta. E estão assentados em torno de uma estrutura dominante de onde partem muitos arcos, e tem muitos andares que sobem alto, céu acima. O topo disto desdobra-se e fica suspenso, com guirlandas em forma de lábio,
por cima das casas abaixo dele, como se fosse uma margarida perenemente se abrindo, mas nunca em seu completo desabrochar. É azul e verde, mas sombreado em suas dobras com marrom, parecendo um dourado intensificado. É encantador olhar para cima, pois exprime uma reverência desdobrada em direção ao céu, como uma flor cujo perfume espalha-se enquanto seu verdadeiro coração está desabrochando para olhar os que estão à volta e o Criador celeste e amoroso, que está acima de tudo, e também vê e sabe e sente prazer no sopro de vida no coração retornando a ele, que a deu e a sustenta incessante e eternamente. Deixamos esta bela flor que protege como um pássaro, com suas asas de mãe sobre a ninhada de multidões de habitantes, que acaricia a todos sobre ela, e eles parecem seguros sob sua proteção, como se fosse da sua mãe, do santuário relicário. Deixamos isto e continuamos. Depois de uma longa jornada rio acima, começamos a subir e continuamos. Assim chegamos à terra da montanha, e aqui nosso olhar alcança grandes distâncias. Aqui estamos na fronteira entre nossa esfera e a próxima em ascensão. Alguns de nós somos capazes de enxergar mais adiante e em mais detalhes que aqueles que não atingiram o desenvolvimento de si mesmos até este ponto. O que estou vendo, digo-lhe agora. Estamos no pico de uma montanha, que é uma de muitas. Diante de nós está um pequeno vale, e seguem-se fileiras e fileiras de cumes e picos mais altos, e quanto mais longe se focaliza o olhar, mais brilhante é a luz que os banha. Mas aquela luz de maneira nenhuma é parada. Move-se e brilha e cintila e lança-se entre as montanhas longínquas como se elas estivessem cercadas por um oceano de cristal ou de eletricidade. Este é o aspecto, nada mais posso fazer por você além disso. Há ribeirões e prédios, mas distantes. Sei que entre estas montanhas há grama, e plantas floridas e árvores e prados e jardins, e as mansões daqueles que habitam naquela esfera. Mas isto está fora de meu alcance de visão, já que apenas posso ver as marcas até onde suporto. E sobre tudo isto, e através de tudo, eu vejo o amor de Deus e sua inexcedível e melhor graça e beleza, e meu coração pulsa de regozijo. Estou seguindo adiante e, quando tiver terminado minha tarefa aqui, a que me foi dada para fazer, e não antes disso, sei que alguns cidadãos justos daquela terra encantadora virão e chamar-me-ão, e vibrarei de alegria por dirigir-me para lá. Ah, mas, meu irmão, não é assim com você também? O que aquela esfera mais distante é para meu coração, a próxima de seu progresso deveria ser para você, numa amorosa comparação. Eu lhe descrevi apenas um pouco dessa esfera, mas o suficiente para dar a você o sabor e o apetite para fazê-lo urgir em sua marcha. Eu recorreria a uma clareira e convidaria você para manter seus olhos alerta, mirando acima. Não, seu pé tropeçaria porque seus olhos não estariam mirando o chão. Pois aqueles que olham para cima não olham no caminho que estão seguindo, e nós olhamos para baixo para manter seus passos bem seguros. Porque tudo está bem, meu tutelado, sim, tudo está bem nesta unidade, porque ele acredita em nós que servimos a nosso Senhor, nele seu coração está, e ninguém fará com que ele tropece. Então esteja assim. O mundo é torpe e fatigante, às vezes, ou frequentemente, mas há beleza também, e amor, e aspirações santas. Sirva-se destas, e sinta prazer. Dê delas a outros livremente, e a depressão parecerá menos depressiva, e a luz além aparecerá mais clara e brilhante, e os filhos da manhã guiá-lo-ão mais amorosamente para a terra do eterno presente. Sexta, 12 de dezembro de 1913. Estando naquele alto pico radiante com a luz que o distingue dos reinos atrás de mim e banhando todos os que estão diante dele nesta intensa luz, comungo com aqueles das duas esferas e, através deles, com as esferas além. Tais momentos são de felicidade grande demais para se expressar em palavras, e abrem os olhos do entendimento espiritual para ver coisas gloriosas e poderosas, e amplos infinitos e o amor que envolve é tudo. Uma vez que me pus em pé desta forma, com a face voltada em direção ao meu futuro lar, fechei meus olhos pois a intensidade da luz que se movia diante de mim era maior do que podia suportar continuamente.
Foi lá que pela primeira vez foi-me permitido ver e falar com meu guia e guardião. Ele ficou no alto, na posição oposta a mim, e o vale estava no meio. Quando abri meus olhos vi ali, como se tivesse subitamente tomado forma visível para mim, para que eu pudesse vê-lo mais claramente. E de fato foi assim, e ele sorriu para mim, e permaneceu observando minha perplexidade. Ele estava vestido com uma túnica parecendo ser feita de seda brilhante que ia até os joelhos, e a cintura portava um cinto de prata. Seus braços e pernas estavam descobertos e pareciam brilhar e emitir a luz de sua santidade e pureza de coração, e sua face era o que mais brilhava. Ele usava um chapéu azul sobre seu cabelo, que era prateado indo ao dourado, e no chapéu brilhava a joia de sua ordem. Eu não tinha visto uma daquele tipo antes. Era uma pedra marrom emitindo uma luz marrom, muito bonita e cintilando com a vida que estava em torno de nós. Finalmente, venha comigo, disse ele, e eu estava com medo, mas não aterrorizado, apenas envergonhado pelo temor. Naquele momento tive medo, nada mais. Então eu disse, conheço-o como sendo meu guia, Senhor, meu coração assim me diz. E delicio-me em vê-lo assim, pois é encantador e brando para mim. O Senhor nunca esteve comigo em pessoa na minha estrada celeste, mas sempre diante de mim, assim nunca pude tocá-lo. E agora me é dado vê-lo deste jeito, em forma visível, e por isso estou feliz em agradecer-lhe por todo o seu amor e proteção. Mas, meu Senhor e guardião, temo ir ao Senhor, pois enquanto eu for descendo ao vale, o brilho de sua esfera vai me ofuscar e meus passos estarão inseguros. E quando eu ascender ao Senhor, penso que desmaiarei por causa destas glórias maiores que estão sobre o Senhor. Mesmo aqui, eu, desta distância, sinto que não aguentarei por muito tempo. Sim, desta vez, ele respondeu, serei sua força, como muitas vezes antes já foi, mas nem sempre foi do seu conhecimento, e nas vezes quando sabia que eu estava por perto, mas somente em parte. Estivemos tão juntos que agora posso dar-lhe mais que antes. Somente seja forte, e com toda a sua coragem exposta, pois nada lhe fará mal. Foi para este mesmo fim que lhe inspirei para que viesse até aqui, para que eu viesse até você. Então por instantes viu realmente bem imóvel, como se ele pudesse ser uma estátua. Mas agora sua forma tomou outro aspecto. Ele parecia estar com os músculos de seus braços e pernas tensos, e pude ver através da fina roupa que seu corpo estava exalando todo o seu poder. Suas mãos estavam ao lado do corpo, ligeiramente voltadas para fora, e seus olhos estavam fechados. Então uma coisa estranha aconteceu. Da parte de baixo de seus pés apareceu uma nuvem mesclada de azul e rosa, e se moveu através dele até mim, formando-se uma ponte entre os dois picos, passando por sobre o vale abaixo. Era de uma altura um pouquinho maior que a de um homem e de largura um pouco mais ampla. Isto gradualmente veio até mim e envolveu-me e, quando olhei, pude vê-lo através da neblina e ele parecia muito próximo. Então ele disse, agora venha a mim, meu amigo. Caminhe firmemente em minha direção, e não se ferirá. Aí comecei a andar a ele através daquela coluna de nuvem luminosa que estava toda sobre mim, e, conforme ia passando, vi que era elástica sob meus pés, como um veludo muito espesso, mas apesar disso não afundei pelo chão até o vale, mas continuei meu caminho suspenso com enorme alegria. Ele olhou para mim e sorri enquanto chegava a ele. Mas apesar de que parecesse tão próximo, não o alcançava, e não ainda. Ele impeça em se retirar da minha frente. Finalmente estendeu sua mão e, uns passos mais, eu a tinha na minha, e ele me conduziu numa caminhada mais firme. Então a ponte de luz esmaeceu e achei-me em pé no outro lado do vale, e olhei através dele para minha esfera. Eu tinha atravessado tudo por aquela ponte de luz e poderes celestiais. Aí nos sentamos e conversamos juntos sobre muitas coisas. Ele evocou à minha mente desafios passados, e mostrou-me onde eu poderia ter feito de forma melhor em minhas tarefas. Algumas vezes recomendou-me, algumas vezes nada recomendou, mas nunca me censurou, somente advertiu e instruiu com amor e bondade. E aí disse-me alguma coisa da esfera fronteiriça na qual eu havia estado,
e algumas de suas glórias, e como melhor sentir sua presença quando terminasse minha tarefa para a qual deveria retornar e findar. E assim ele conversou, e eu me senti verdadeiramente num estado muito bom de força e alegria, e de maior coragem para o caminho. Pois ele me deu de fato de sua grande força e de sua santidade maior, e eu entendi um pouquinho mais do que até então da grandeza do potencial humano na humildade, ao servir seu Mestre o Cristo, e a Deus através dele. Ele voltou comigo pelo caminho do vale, com seu braço sobre meu ombro para me ajudar com seu poder, e conversamos durante todo o percurso do caminho para baixo e então, quando a ascensão da colina do outro lado começou, vagarosamente ficamos em silêncio. Em vez de usar palavras, comungamos usando pensamentos e, quando me voltei ligeiramente a fim de olhar para ele, percebi que não podia mais vê-lo tão claramente e comecei a entristecer por isto. Mas ele sorriu e disse: "Está tudo bem, meu irmão. Sempre está tudo bem entre você e eu." Lembrei-se disto. Ele se tornou ainda mais esmaecido à minha visão, e fui comandado a voltar por esta razão. Mas ele me impeliu gentilmente e, enquanto subíamos, definitivamente desapareceu de minha vista. Nunca mais o vi desta forma. Mas agora eu o conhecia como nunca antes. Sentiu tocar-me quando atingi o cume. Voltei-me e olhei para o brilho da sua esfera através do vale, mas não o vi no outro lado. Exatamente quando estava me virando para partir, entretanto, olhei de novo, e vi uma forma veloz atravessar sobre os picos das montanhas além, não numa forma sólida, como ele tinha estado, mas uma forma quase transparente. Como um raio de luz do sol, ele se foi de mim visivelmente, ou em parte, aquela visão, também, lentamente desapareceu. Mas ali senti sua presença comigo, senti que ele sabe de mim e o que penso e faço. E virei-me para descer com muita alegria e maior força para trabalhar. Como daquela esfera mais brilhante tanta bênção é dada para mim, não deveria eu, em retorno, distribuir àqueles que necessitam tanto quanto eu? E assim fazemos, meu tutelado. Através dos céus abaixo dos nossos, e a vocês na terra nós vamos sempre, e ministramos com muita alegria. Pois é muito encantador fazermos aos outros nossos companheiros o que tão prodigiosamente é feito para nós. Não posso fazer uma ponte para você, como ele fez para mim, porque a variação de graus entre a esfera terrestre e esta, presentemente, é grande demais para ser atravessada assim. Mas há um caminho pelo qual atravessamos no tempo certo, como ele disse. E seu poder é maior do que aquele que me fez a estrada através do Vale dos Picos, de quem eu sou um servo muito submisso. Mas aquilo que não tem grau de santidade e sabedoria, eu me esforço em suprir com amor, e se ambos servirmos a ele como somos capazes, ele nos manterá em paz, estando nele através da mais profunda glória para a maior glória que está além. Segunda, 15 de dezembro de 1913. Deixei aquele assunto em suspenso por causa do trabalho que tive que fazer antes da hora em que seria chamado até aqui, para que ele esteja como ele está. Oh, a beleza e a grande paz daquele lugar, e dele que é o meu guia. Se as pessoas daquela esfera tão longínqua forem só a metade de bonitos e amorosos do que ele é, então sem dúvida é uma corrida abençoada esta na qual estou empenhado. Mas agora, meu irmão, devo ajudá-lo a ir além, em sua estrada. Isto farei, mas por pouco ou por muito, acrescentarei algo que o habilitará, e a outros, a seguirem na estrada que eu mesmo já trilhei. Alcance-me com sua mão, então, e farei, de minha parte, o que posso. Deixei aquele lugar, digamos, soerguido, e desde então meu alcance foi muito mais amplo para mim, como se pudesse ver do alto, longe o suficiente para ver as questões em curso nas suas verdadeiras proporções. E de vez em quando faço isto, quando algum problema mais aborrecido que os outros deixa confuso o meu raciocínio. Vejo como se vê dos lugares altos próximos daquela esfera distante, e as coisas se resolvem ordenadamente, e tornam-se mais claras. Faça isto, meu tutelado, e a vida não mais parecerá complicada, mas os princípios ordenadores terão seus lugares de direito, e o amor de nosso Pai será visto mais amplamente. Nesta sequência,
Continuarei a descrever a você mais dessa esfera na qual meu trabalho atual está projetado. Dizendo, viro para o lado direito do rio e, pegando uma estrada que circula em torno das árvores a uma pequena distância dali e através de uma planície que está no lado direito das montanhas, sigo meu caminho